O tratamento da AIDS avança e permite que os soropositivos já tenham expectativa de vida próxima à das pessoas não infectadas. O estudo divulgado pela BBC Brasil afirma que jovens em tratamento hoje têm uma expectativa de vida 10 anos maior do que em 1996, quando o coquetel anti-AIDS surgiu. A Organização Mundial da Saúde diz que começar o tratamento cedo é crucial para conseguir atingir uma qualidade de vida melhor e por mais tempo. Mas ONGs de ajuda a soropositivos alertam que 1 em cada 8 pessoas contaminadas ainda não sabe que tem o vírus. No Brasil, na última década, o número de novos casos de infecção entre jovens de 15 a 24 anos aumentou mais de 50%. AIDS e a vida dos soropositivos é o tema do Linkados na Área, com Cláudio Macedo, criador do site soropositivo.org. Confira agora. Está no ar o Linkados na Área, com Cláudio Souza, o criador do site soropositivo.org. Eu sou Elissa Ferraz. Eu sou Caroline Rulo. E eu sou Gabriela Neumann. Cláudio, você se descobriu soropositivo em 1994, 2 anos antes de surgir o descobrimento do coquetel. Sim. Como foi o processo de tomada de decisão sobre a AIDS? O meu processo? Sim. O meu processo passou primeiro pelo AZT, que era um soco no fígado, né? Tinha que tomar 6 vezes por dia e isso não importa se você tinha que interromper o sono ou não. E eu tomei 3 dias, voltei para a médica e devolvi, porque eu falei para ela, se é para eu viver mais 6 meses vomitando, deixa eu viver ele sem vomitar, eu não vou tomar mais. E passei a viver sem o remédio e sem vomitar, né? Morava numa casa de apoio, onde não se podia procurar emprego, você virava dado estatístico, né? Não pode procurar emprego, e eu... Para não enlouquecer dentro da casa de apoio, eu passei a acompanhar um paciente lá. E assim eu fui vivendo mais dentro do CRTA do que da casa de apoio. Assim eu ajudava as pessoas. Eu conheci muita gente dentro daquele hospital e perdi muita gente também. Teve uma época que acho que não tinha um dia em que eu não fosse a um funeral. Às vezes 2, né? E eu sempre ficava olhando pessoa ser sepultada e ficava perguntando, será que amanhã não sou eu, né? Todo dia isso, todo dia. Eu não tinha a expectativa de encontrar outra pessoa, porque eu pensava, mesmo que eu viva, quem vai querer transar com o portador de HIV? Né? Quem vai querer isso? Né? Eu tenho que contar, eu vivi esse dilema ético, eu não posso pegar você ou qualquer pessoa, principalmente naquela época, fazer amor com você e simplesmente não dizer. Porque você, apesar de eu ter o uso da camisinha, você tem o direito de optar entre fazer ou não fazer sexo comigo, com ou sem camisinha, não importa, você tem o direito de saber. E eu tive uma experiência bastante interessante com uma pessoa, essa eu não contei, mas já há muito tempo para cá, né? E um dia ela falou para mim assim, Cláudio, eu te amo, eu quero vir morar com você. Falei, você me ama? Então senta aqui. Contei a história para ela, ela ficou meio assim, e falou, eu preciso sair para pensar, posso? Eu falei, pode. Faz 18 anos que ela desapareceu. Nem para buscar as coisas dela, ela voltou mais. Naqueles 2 aninhos ali, foi muito difícil. Porque eu vivia todo dia pensando, se houver amanhã. E eu vi um homem maior do que eu, entendeu? Que eu pensei, se eu tiver que brigar com esse cara, primeiro eu tenho que escalá-lo para depois bater nele. Ele chegou lá com uma diarreia provocada por criptococo e em 2 dias ele morreu. Porque a diarreia fazia ele perder de 10 a 20 litros de água por dia. 65% do seu corpo é água. Cláudio, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou naquele momento? Veja que eu vivia na noite, né? Eu era DJ. Eu era um bom DJ, mas não era uma pessoa muito simpática, eu reconheço que não. Então eu não tinha amigos leais, né? E de repente eu me vi sem ninguém. Eu perdi o emprego, eu era um bom vivant, morava em hotel, não tinha dinheiro para pagar o hotel, fiquei na rua, fiquei sem trabalho, acabou tudo. De uma vez. E eu me lembro que eu fui até o Marco Zero da cidade ali,
Sentei em cima dele, era por volta de 2 horas da manhã, e pensei, a partir desse ponto aqui, eu sei que 100 quilômetros à frente sempre vai ser São Paulo. Em qual direção eu tenho alguém em quem eu possa confiar, com quem eu possa contar? Não me lembrei de ninguém. Depois, com os anos, eu pensei, eu podia ter procurado o Adilson, podia ter procurado o Toninho, podia ter procurado a Magda, mas naquela hora do desespero, você não lembra de ninguém. E Cláudio, mesmo com todas essas dificuldades, qual foi o momento que você sentiu, agora eu preciso caminhar, agora eu preciso seguir em frente e aceitar que eu tenho AIDS? Quando completaram-se os 6 meses e eu não morri. Eu pensei, se eu não morri com 6 meses, já não se sabe mais quando eu vou morrer. Né? E eu tinha 2 escolhas, eu dou elas para você. Você senta aqui na beira da calçada, fica chorando, ou levanta e vai à luta. O que é que você faz? Levanta e vai à luta. Foi o que eu fiz. Não foi fácil, veja, não tinha ninguém. Eu puxei carroça para reciclagem de papelão ali na rua José Paulino, catei lata, fiz um capitalzinho, R$15. Conversei com o fiscal, eu primeiro fiz a temeridade de primeiro ir até a Galeria Pajé, comprei aqueles bichinhos virtuais. Fui procurando o chefe dos fiscais, até que eu encontrei, não vou falar o nome dele, faz muito tempo, mas eu não vou falar. Falei para ele, cara, o negócio é o seguinte, eu tenho AIDS, estou na pior, não tenho para onde ir, eu tenho isso aqui para vender, começar a trabalhar, mas eu não tenho como pagar acerto. Ele falou para mim, você tem AIDS, meu irmão? Ele falou, tenho. Ele falou, você prova isso para mim? Eu mostrei os documentos para ele. Ele me pegou pela mão, me levou até o lugar e falou assim, você trabalha aqui. Qualquer coisa que alguém falar para você, manda falar com fulano, que era ele. Mas ninguém nunca me perturbou. E eu paguei R$1,50 em cada bichinho, eu comprei 10. Eu gritei, olha o bichinho virtual a R$5. Em meia hora eu tinha vendido todos. Eu desci aquela José Paulino como um foguete até a Galeria Pajé, comprei tudo de novo. Em 2 semanas eu tinha dinheiro para alugar uma vaga num lugar para morar. Com 1 mês eu tinha um quarto. Em 3 meses eu tinha uma casa em Guarulhos. Aí eu comecei a pensar, comprei um computador, porque eu via o futuro. E eu não imaginava que ia haver todo esse progresso. Quando você está ali no calor da batalha, você só pensa no pior. Né? Eu pensava assim, bom, um dia as coisas podem ficar bastante difíceis para mim, porque eu vi muita gente debilitada. E eu pensei em trabalhar com o computador, porque eu pensei que enquanto eu tivesse um braço, um olho e um cérebro funcionando, mesmo que parcialmente, eu poderia trabalhar. Por isso eu escolhi os computadores. Que legal. Carol, você tem alguma pergunta do Twitter pra gente? Cláudio, temos uma pergunta do Twitter para você. Lembrando que você também pode enviar sugestões de convidados no nosso Twitter, @linkadosum, com o numeral. O Marcelo, do @mxrcelo_, diz: Cláudio, qual a faixa etária do público que mais acessa o seu site? E esse é seu público-alvo? Esse é meu público-alvo, realmente. É o público que está ali na faixa dos 19 a 24, 25 anos. Depois, a faixa seguinte é a dos 25 até os 32, 35 anos. E aí a curva começa a cair vertiginosamente. Quando chega nos 65 anos, é um gráfico muito pequeno. Não sei, as pessoas parece que param de fazer sexo depois dos 65 anos. Em 2000 você criou o site soropositivo.org, né? Ideia daquela pessoa que não pode ser mostrada, que está lá atrás. E você acha que ele cumpriu os objetivos que você se propôs quando criou? Ele me surpreendeu, eu nunca imaginei chegar a tudo isso. O nome do site era Soro Positivo Homepage, era a página pessoal de um site. Depois eu passo para vocês o link da página original. Para vocês verem, porque tem um site que arquiva sites, entendeu? E tem todo um registro histórico do meu site lá, entendeu? Eu não tinha essa pretensão. Quando chegou no final do mês e eu vi 500 acessos, eu pensei, meu Deus. E aí, 2 ou 3 meses depois, eu tinha 4 ou 5 mil acessos, e depois foi crescendo,
E aí eu acabei ficando envolvido naquilo, sabe? Porque as pessoas procuravam, elas precisavam de respostas e eu me vi na obrigação de responder, sabe? E aí tinha o programa do Vitrine, eu mandei uma vez o e-mail para o TASS, ele apresentou uma vez o site. Na segunda vez, ele reapresentou o site e rebatizou o site, que era Soropositivo Homepage, para soropositivo.org. Assim nasceu soropositivo.org, batizado pelo TASS, que para mim ele ainda era Soropositivo Homepage, mas a voz do TASS era mais forte que a minha. E eu me lembro que dali para frente explodiu a visitação, explodiu. Explodiu a um ponto de que eu posso mandar para vocês documentos provando que numa determinada época eu tinha mais visitas que o site da Coordenação Nacional de ST-AIDS aqui. Eu estava entre os 300 mil mais vistos do mundo, entre os 5 mil mais vistos da cidade de São Paulo. E aí eu sofri um ataque hacker. O Brasil foi um dos primeiros países a fornecer medicamentos gratuitos para a AIDS. O que mudou dos anos 90 para cá? Nada. Nós estamos hoje no mesmo ponto. Os remédios fazem a mesma coisa, só que com menos efeitos colaterais, com menor capacidade de permitir que o vírus se torne resistente. Tem muita coisa engrenada que pode ser que venha a acontecer, mas o que a gente tem hoje é a mesma coisa. Nós impedimos o vírus de se replicar e isso mantém a carga viral zerada, abaixo de 40 cópias por ml. E quais foram as melhorias na qualidade de vida do soro positivo no Brasil? Todas. Por quê? Porque tendo tratamento, você recupera a saúde. E se você conseguir enganar que é portador de HIV, você consegue trabalho. Você tem trabalho, você tem tudo. Se eu passasse para a rua sem esse chapéu, você diria que eu sou um portador de HIV? Não. Mudou tudo. Porque eram pessoas como o Cazuza, assim. Às vezes a pessoa nem tinha nada e falava assim, ele tem AIDS, né? Às vezes era droga, crack, a pessoa falava, é AIDS. Você poderia dizer para a gente quais foram realmente as melhorias? O que evoluiu de um tempo para cá? Está mais aberto. Ainda há um preconceito hipócrita, mas ele já não é tão grande. Sabe, o preconceito hipócrita que eu digo é aquela pessoa que diz, eu até tenho um amigo que é soropositivo, né? Mas eu tenho certeza que vocês aqui estão me recebendo como um igual, porque vocês têm cultura, conhecimento para isso. Certas pessoas não têm, sabe? E ainda há aqueles que dizem, tem AIDS é porque merece, é castigo. Cláudio, temos mais uma pergunta do Twitter para você. A Carolina, do @CafraCarole, diz: você acredita, diante do avanço da medicina, que verá nos próximos anos o surgimento de uma vacina efetiva contra o vírus HIV? Sim, sim, sim. Mas não é bem assim uma vacina. É um conjunto de coisas, uma vacina, um medicamento, uma outra coisa, que vai manter imunidade periódica, entendeu? Sempre vai haver, a princípio, assim, vai haver muita a necessidade de se voltar, mesmo que seja de 3 em 3 meses, de alguma maneira você vai ter que voltar ao ambulatório. Já tem estudos de se usar a dispensação automática, então você coloca um aparelho dentro sob a pele e ele periodicamente ele vai dispensando o medicamento e isso garante com que você não perca doses e não seja por isso levado à resistência viral, um implemento na terapia. Tem isso, mas eu não quero dar otimismo nenhum. Tem uma cientista, Barré Sinuzi, ou Sinuzi Barré, ela esteve, digamos, com HIV na mão e ela disse que nós ainda temos muito que fazer para se chegar a uma situação em que a gente pode dizer assim, o HIV está controlado. E o Ministério da Saúde divulgou dados mostrando que o Brasil está na contramão do cenário mundial. Tá. Dizendo que a infecção, enquanto lá fora os números diminuem, Aqui cresce. aqui cresce. Por que você acha que isso acontece aqui? Eu pergunto para você, quando é que você vê, se você assiste TV, tirando a MTV,
Uma propaganda falando, olha, usa camisinha. Qual é o papel da mídia? A mídia não faz nada, nem a escrita, nem a impressa, nem a radiofônica, nem a televisiva. Mas essa mesma mídia espalhou câncer gay, peste gay, castigo de Deus. Entendeu? Eles ainda não fizeram meia-culpa de dizer, nós erramos, não é assim. Sabe? Não tem ninguém que possa entrar aqui de qualquer jornal e dizer para mim qualquer coisa que eu não tenha uma resposta para dar para ele, perguntando para ele, quando foi que você escreveu? Porque eu duvido que ele tenha uma resposta. Isso não acontece. E é por isso que os números crescem. Porque eu, com meu site, não posso alcançar muita gente. Eu tenho outras pessoas que fazem o mesmo trabalho no Facebook, em perfis e tudo mais, mas é tudo trabalho de formiguinha. Eu não vou dar nomes, mas a gente tem aí programas com alcance de 50 milhões de lares e que não se fala nada a respeito. Sobre o preconceito que envolve a AIDS, você acabou falando um pouquinho em relação a isso, mas há um tempo atrás a gente viu o que aconteceu com o diretor da TV Globo, Miguel Falabella, e ele disse em entrevista que quando espalharam o boato que ele era soropositivo, ficou um mês trancado em casa por causa do medo de encarar a sociedade. Como você enxerga o preconceito hoje? É assustador. É assustador porque você nunca sabe como as pessoas vão reagir. Eu ando com esse laço nesse chapéu ou no outro porque eu sou meio doido, né? Porque já houve gente dizendo, meu Deus, eu preciso sair desse vagão do metrô. Como também houve casos de gente que falou para mim assim, você é o cara daquele site. Eu falo, qual site? O soropositivo.org, sou eu sim. Entendeu? Há boas recepções e há péssimas recepções. Depende do dia, da hora. Às vezes não acontece nada. Na maior parte do tempo não acontece nada. Até porque nem todo mundo liga isso à AIDS, né? Basicamente é isso, né? Preconceito é sempre preconceito. Dói. O Linkados na Área conversou com jovens aqui da faculdade mesmo sobre a AIDS. Vamos ver um pedacinho? Você teria relações sexuais com alguém soropositivo? Acho que depende da situação, dependendo da relação que eu tivesse com a pessoa. Nossa, não sei. Acho que não. Com camisinha, talvez, dependendo da pessoa. Se a pessoa informar antes e usando os métodos necessários para me proteger, sim. Sim, sem nenhum problema. Com proteção, obviamente. Com esse take, a gente queria saber o outro lado, o seu lado, né? Como é a vida sexual de um soropositivo? É uma vida normal, só que com preservativo. Sabe, por exemplo, minha esposa está ali, né? E a gente faz amor com camisinha, porque ela tem uma cepa viral e eu tenho outra. E pode ser que a cepa viral dela seja resistente aos medicamentos que eu tomo. E aí passa para ela o meu vírus, que passa a não receber essa dose e ele prolifera. Vai chegar um dia em que ela vai ter lá o mesmo tipo de vírus que eu tenho aqui, mas a doença já progrediu nela. Que recomendação você dá aos jovens que veem o Linkados na Área? É que façam amor com camisinha, porque a vida vale mais do que uma transa. Sabe, a transa, a melhor das transas pode durar 6 horas. O HIV, quando entra, é para o resto da vida, não importa quanto tempo isso seja. 20, 30, 50 anos. Vai ser para sempre, com base no universo que nós temos hoje. E é de hoje que eu falo, use camisinha. Se a pessoa disser não, vai embora. Se a pessoa tentar fazer a coisa assim, vai embora. E para vocês, mulheres, eu tenho uma coisa bastante difícil de se falar assim, mas porque tem uma prática chamada stealthing, na qual a pessoa mal intencionada tira a camisinha num dado momento e você não percebe e quando você vê é tarde demais. Cláudia, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Cláudio. E para assistir novamente esta e outras entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM de São Paulo ou o canal do Linkados na Área no YouTube.